Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Nós temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniors. Hoje iniciaremos a Live Café, a importância da análise do ponto comercial. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para comentários, sugestões e compartilhar experiências dos seus negócios com a gente, tá ok? Nosso convidado para a live de hoje é o Francisco Marasquim Zancan. Seja bem-vindo, Francisco. Francisco é arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui MBA em Marketing e Comunicação pela SPM, é professor em Arquitetura Comercial e Visual Merchandising, consultor e empreendedor, tem uma empresa de automação, a Beirama, treinamento e capacitação e atua também no empreendedorismo para arquitetos. Ele é desenvolvedor do método de análise morfológica de ponto comercial e já auxiliou mais de 400 empresas em mais de 10 países a localizarem seus investimentos nos últimos 5 anos. Seja bem-vindo, Francisco. Vamos falar um pouquinho do contexto da live de hoje, né? Nós estamos presenciando um momento onde muitas empresas estão encerrando as suas atividades, porém outras estão acompanhando excelentes oportunidades, tanto na transformação da gestão do negócio, como para a abertura de novas empresas, né? Então, nesse ambiente, que na verdade ele é completamente desconhecido por todos nós, né? Ninguém imaginava passar por esta situação, embora a crise seja uma experiência nossa, que mais ou menos a cada 3 anos uma acontece, nós estamos num momento onde a necessidade da existência do ponto comercial e a relevância dele em alguns negócios, em alguns setores, tem sido bastante debatida em diversos segmentos de atuação, né? Então, não só o papel do ponto comercial, como também o perfil, né? O perfil do imóvel construído, a metragem, a distribuição dos espaços, tudo está sendo repensado para poder viabilizar a circulação e atendimento das pessoas novamente, né? Então, nesse ambiente, Francisco, eu queria que você abrisse o microfone para trazer a sua visão para a gente. O que esse momento impactou essa mudança do meio físico para o meio digital, principalmente no setor do comércio? Bom dia, Grace, tudo bem? Obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que a gente está vivendo, bem como tu falasse, assim, a crise é algo que é meio rotineiro e já é meio normal da nossa realidade empresarial. Sobre o que a gente está vivendo agora, é uma crise um pouco sem precedentes, né? A gente não tem nenhum par de algo semelhante na nossa história recente, até uma história mais passada era muito pontual, não tão generalizado como a gente está vivendo. O que a gente está vendo são algumas mudanças de comportamento das pessoas momentâneas, a gente está vendo que talvez não sejam perenes, e a gente está vendo também o que acontece de empresas que não fizeram adoção das estratégias mais omnichannel, né, como se fala, que estratégias que unem o digital com o físico. Então, a gente notou que teve alguns empresários que já tinham feito essa movimentação, conseguiram contornar a falta de faturamento, conseguiram contornar, inclusive, alguns casos de alguns clientes nossos, tiveram aumento das vendas, mas a grande maioria do varejo não estava despreparada, né? Então, foi pego com as calças na mão, o pessoal não tinha uma estratégia digital, não tinha uma estratégia que não envolvesse apenas o uso da loja física, e aí tiveram perdas de 80%, 90% no faturamento em alguns meses, sendo até de 100% em alguns casos. Então, o que a gente notou é aquelas urgências que as pessoas já iam falando de alterações que tinham que ser feitas no mercado, coisas que a gente tinha que fazer de investimentos, agora ela meio que caiu por terra, tu tem que fazer, já deveria ter sido feito, e quem não começou já a fazer uma migração para o meio digital, se viu que estava tarde já demais, e agora está tendo que fazer com o carro andando, né? Trocar os pneus enquanto o carro está andando. Então, a gente está vendo essa realidade. Deu um baque, muita empresa fechou, mas ao mesmo tempo que muita empresa fechou, muita empresa que estava estruturando uma expansão, eles estão agora com capital e estão com um ambiente meio limpo, digamos assim, para conseguir fazer uma expansão mais organizada. Então, a gente está vendo esses dois momentos. Pessoas que sofreram um baque, estão sofrendo um baque, estão sofrendo uma queda de faturamento,
e outras pessoas que estão começando a fazer investimento para pegar um território, digamos, pós-terra arrasada para conseguir um crescimento mais sustentável. Então, a gente está vendo esses dois âmbitos aqui na nossa empresa. Perfeito, o que, em função da nossa parceria, né, que já tem 2 ou 3 anos, o que a gente tem visto realmente de demanda as pessoas estão entendendo que vale a pena, na verdade, pensar e planejar a abertura de um novo negócio nesse momento, justamente por ter muitos imóveis à disposição, né, conceitos e adaptações a novos comportamentos que hoje eles sendo levados em consideração nesse planejamento, com certeza vão dar um drive, uma forma de atuação para esses negócios muito mais dinâmica, né? Então, nesse contexto, Francisco, a pessoa que está objetivando abrir um negócio agora, né? O que ela tem que analisar, o que ela tem que levar em consideração mediante essas mudanças que estão acontecendo de comportamento? Sobre quem está agora querendo fazer investimento, a primeira coisa é fazer algo bem mais racional, né? Não envolver tanta emoção, agora analisar bem como é que está o mercado, analisar bem o setor que está querendo se desenvolver, não se atirar de cabeça pensando que vai ter oportunidade depois disso tão fácil. Da mesma forma que as pessoas elas não estão mais saindo de casa, estão ficando em casa, elas também estão consumindo pela internet. Então, muitas das coisas que a pessoa sairia de casa para comprar, ela já está começando a se habituar a comprar pela internet. Ou seja, uma localização inadequada, começando pela localização, né, uma localização inadequada pode já fazer um negócio que precisa de agora não ser mais tão efetivo. Porque o meu cliente, talvez, ele vai demorar para ir para o trabalho, vai demorar a voltar para o seu escritório, né, então essa pessoa já não tem aquele movimento pendular. Então, se eu já vou abrir pensando só ponto físico e não pensar a localização, é praticamente fadado ao fracasso, num a curto e médio prazo, né? Então, o que a gente recomendaria a pessoa para que está abrindo agora é analisar muito bem os dados, analisar muito bem o cenário e tomar uma decisão embasada em dados, né? Embasado em comportamento do consumidor, embasado em algo que é muito mais do que o feeling, né? A gente sabe que o feeling é importante, se não fosse o feeling não existiriam empresários, mas nesse momento a pessoa tem que começar a deixar um pouco esse feeling de lado e se embasar em pesquisa, se embasar em estatística, ver como é que é o melhor lugar, por que certos lugares podem ser mais vantajosos ou não, e aproveitar que o mercado está um pouco ao favor de quem está fazendo isso daí, né? A gente tem uma gama de imóveis muito grande disponível, isso é excelente para quem está querendo fazer uma entrada. A gente tem visto uma retomada rápida nos meses que foram feitas as aberturas, e a gente está vendo aumento de vendas do varejo muito altas até no mês de maio, junho, tiveram um desempenho acima do esperado. Então, o que a gente o que está aparecendo é que a retomada vai ser um pouco mais rápida do que os pessimistas estavam achando. Então, é interessante começar essa retomada com já gestão desde o início, né? Com certeza, com certeza. E essa questão de confinamento, de isolamento, ela impactou muito na circulação das pessoas, né? Então, efetivamente, a gente tem algumas áreas, por exemplo, com centros empresariais, que hoje elas estão praticamente desertas, né? Como que está funcionando esse deslocamento, né, das pessoas? Agora a gente pensando que nós estamos vivendo num momento atípico, mas ele não pode ser utilizado como base para um momento futuro. Como que a gente avalia toda essa movimentação urbana? As cidades, elas são sempre um organismo em movimento, elas são um organismo que muda de acordo com o tempo, isso sempre foi, né? Então, a gente tem aí algumas movimentações, algumas mudanças drásticas que aconteceram na maneira como a gente vivia a cidade. Começou desde a época das cidades jardins da Inglaterra, depois pela questão do modernismo que a gente passou, inclusive a arquitetura moderna, parte dela se dá por causa de pandemias, né, por causa da questão de tuberculose, que se dá às janelas grandes. Então, já foi pensando nessa questão de vírus, que a gente tem a maneira da cidade que a gente tem atualmente, de prédios espaçados, muita ventilação, justamente para evitar a propagação de vírus respiratórios. E a gente tem aí agora alteração, mudança de fluxo. O que a gente está vendo é que existem bairros que não foram tão impactados. Por quê? Porque são bairros onde tinha uso misto, tinha muita gente morando com bastante serviço, uma gama bastante de ofertas. Depois a gente vai ver regiões que dependiam muito de empresas, como tu bem falasse, né? Regiões onde a pessoa vai trabalhar, uma concentração empresarial grande, essas regiões provavelmente vão sofrer por um pouco mais de tempo,
porque grandes corporações vão demorar para botar os seus funcionários de volta ao local. Isso vai causar um impacto muito grande. Essas pessoas agora elas estão pulverizadas. Digamos, funcionários de uma grande empresa, tinha 2.000 funcionários num prédio só, eles consumiam num café, por exemplo, na hora do almoço, ou na hora do cafezinho da tarde. Desciam, consumiam um café e voltavam. Esse café não vai mais ter esses funcionários, esses clientes tão cedo, porque esses clientes eles agora estão pulverizados na cidade. Tem gente morando na região dos Jardins, tem gente morando no Brooklyn, tem gente que está morando no Morumbi, tem gente que está morando na Zona Leste. Essas pessoas estão completamente pulverizadas, ou seja, agora tá complexo. O que acontece? Todas as empresas pulverizaram sua mão de obra espalhada em casa, nos home offices. O que a gente está vendo é empreendimentos de bairro, que a pessoa vai passear com o cachorro, né, porque tem que dar aquela voltinha de vez em quando, põe a máscara, dá uma passeada com o cachorro, ele vai consumir no mercado que está perto, vai consumir no café que está perto. Esses cafés eles podem ter um aumento, eles estão mais próximos em termos de distribuição. Então, como e-commerce, é muito mais vantajoso o pedido que está do lado de casa do que o que está a 3, 4 quilômetros da minha casa. Então, a gente viu essa mudança de dinâmica, as pessoas começando a consumir produtos mais perto de casa, não necessariamente porque saíram e foram, mas também porque o teleentrega é mais eficiente. Então, isso é uma coisa que a gente tem notado bastante na mudança. Isso é o problema do que está acontecendo é que não é permanente. Então, a gente vai ver um aumento do consumo de bairro, mas depois a gente vai ter voltar esse consumo para onde ele já estava. Então, os dois lados acabam perdendo em algum momento. O que tem um comércio voltado para as empresas, que era muito comércio, vai sofrer um problema muito grande agora. E provavelmente a maioria não vai aguentar. Depois a gente tem aqueles que conseguiram ganhar alguma coisa por estar no bairro. Esse aí vai ter uma perda lá na frente. Então é isso que as pessoas têm que ver. Eu posso estar tendo um ganho agora, mas eu tenho que pensar que esse ganho agora tem que ser reinvestido para eu pensar em como é que eu vou pegar esse meu cliente que vai voltar para o trabalho, e quem está agora no trabalho tem que começar a pensar em maneiras de atingir esse cliente que não está mais na proximidade no dia todo. Então isso é uma mudança muito grande que a gente está vendo da maneira de conviver na cidade. As pessoas estão começando a conviver nos seus núcleos dentro dos bairros, mas muitos dos bairros não estão prontos para esse convívio misto, digamos assim. Então a gente vê aquela cidade estéril, aquela cidade vazia, ninguém na rua, e muitas vezes não é nem porque teve toque de recolher, nem nada, mas é só porque o bairro não é convidativo para tu caminhar. Então a gente está começando a ter que enfrentar alguns problemas do urbanismo brasileiro graças a essa pandemia. Exato, a gente percebe que principalmente nas áreas centrais, né, dos municípios, há realmente esse clima de deserto em função da não atividade, né, da não circulação de pessoas. Em relação a isso, a gente já chegou em outras oportunidades a discutir um pouco que há essa questão de migração de áreas, né, independente dessa movimentação de trabalho home office, ela já estava acontecendo dentro das cidades. E por quais fatores, né, eu queria que você trouxesse para a gente quais fatores que levam essa migração e o que vai ser, o que está sendo, na verdade, acelerado por toda essa pandemia? Uma coisa que acho que vai estar sendo um pouco acelerado pela pandemia foi o movimento das pessoas usarem muito e-commerce, usarem muito delivery. Então, já tinha, a gente tem, o Brasil 3% do comércio, era por meio digital, a gente está, comparado com um país como China, que é 30%, a gente era muito incipiente ainda. Então, isso já estava vindo, essa migração, agora que tu não tem escolha, todas as empresas começaram a adotar de alguma forma algum e-commerce, alguma maneira digital, seja por WhatsApp, seja por Instagram, seja pelo Facebook, as pessoas começaram a ter que fazer alguma medida de criar um marketplace. Então, isso aumentou uma coisa que já estava vindo, mas a meia passo de tartaruga pela realidade brasileira agora foi forçado. A segunda coisa que a gente nota é, como tu falasse, o home office. As pessoas já tinham essa ideia, a gente já tem tecnologias, a gente tem Slack, a gente tem Teams, né, entre outros, tantos outros, né? Então, muitas empresas eram um pouco desconfiadas, não, a pessoa tem que estar lá. E agora caiu a barreira, tanto que grandes corporações, empresas de, como eu falei, 2, 3 mil funcionários por sede, eles estão vendo que não precisa ter todo mundo todo o tempo lá. Isso é uma redução de custo e também uma redução de tempo do funcionário, que não precisa ficar se deslocando e indo até o lugar. Isso automaticamente também muda a maneira como a gente vive a cidade. A gente não vai mais ter a forçação de barra de alguns movimentos pendulares e as pessoas vão começar a conviver no bairro. Isso também começa a vincular alguma coisa que a gente já tinha, de algumas ideias do que se chama novo urbanismo, que é
usar a cidade como uma forma mais permeável, mais humana, menos separado e usos mistos, ou seja, criar vida de bairros, fazer com que a pessoa saia, tenha um café, um restaurante, um mercado, tudo perto, que é bem diferente daquilo que a gente estava vendo até no próprio urbanismo brasileiro. Então, a gente tinha essas ideias e agora elas forçaram a barra para ver assim, ó, nossa cidade não está adequada para esse tipo de uso, a gente depende de núcleos comerciais, núcleos de serviço, depende de ruas comerciais, e agora que a pessoa foi forçada a ficar em casa, ela não tem aquela mesma qualidade de vida, e qualidade de vida não é só tu morar num lugar bonito, mas é também eu poder descer e ir no mercado a uma quadra de casa. A gente não está pronto, a gente viu que a nossa cidade elas não estão nessa configuração, ao mesmo tempo a gente viu que o nosso comércio foi pé com as calças na mão, não estava pronto com a migração digital, e a gente viu também que alguns modelos foram acelerados à crise que eles estavam passando, que é o caso dos shopping centers, né? Então, foi um momento de mostrar, acelerar algumas tendências e criar coisas também que, obviamente, não estava dentro da tendência e foi completamente oposto, deixar todo mundo em casa. Isso nunca foi uma tendência. Então, a gente nota que quando saem as regulações, baixam as regulações, as pessoas voltam para a rua e até um pouco como eles chamam de consumo da vingança, né? As pessoas vão com muito mais sede ao pote para os bares, restaurantes, para ter aquela vivência que eles deixaram de lado por muito tempo. Compensar uma demanda reprimida, né? Só queria atentar para um detalhe, Francisco, acho que o microfone está raspando na lapela, ele está fazendo um pequeno ruído. Acho que se você afastar um pouquinho, ele vai ficar jóia. Obrigado. Imagina. Então, o que a gente percebe também, que em outro momento sobre isso a gente acabou conversando, é que tem também algumas questões diferentes em outros países. Por exemplo, hoje nós vamos ter um problema de revitalização desses centros das cidades, né, porque a gente vai ter dois movimentos, abertura de novos negócios que vão estar ponderando todas essas mudanças comportamentais, mas negócios existentes vão ter que ser revisados, repensados para poder integrar uma circulação de pessoas que antes não era problema para aqueles pontos comerciais. Então, que fatores que acabam, em comparação a outras localidades, a outros países, acabam nos atrapalhando, de certa forma, né, em repensar os imóveis nessas áreas mais centrais, mais comerciais? A gente tem alguns fatores, tudo que envolve cidade é bem complexo, não dá para dizer assim, é uma coisa ou outra, mas eu posso dizer que algumas coisas que a gente notou, alguns indícios, têm correlação. Então, uma delas seria a questão da legislação, ela atrapalha um pouco no Brasil, então a gente tem uma legislação muito pouco permissiva. O que acontece? Se a gente vai, isso não é exclusividade do Brasil, a gente tem cidades como Nova York, tem uma legislação muito densa, muito pesada. E o que acontece? Quando eu quero construir no Brasil, por exemplo, em São Paulo, eu tenho um prédio de 30 andares no centro de São Paulo. Se eu comprar esse prédio e demolir ele, dificilmente eu vou conseguir construir a mesma área, por causa da legislação. Ou seja, o que acontece? Eu tenho muitos prédios velhos, antigos no centro, que por mais que o centro seja bem localizado, as pessoas preferem comprar imóveis mais novos, mais modernos, mais adequados. Então, eu prefiro 1000 vezes comprar uma sala comercial num prédio novo, mais moderno, mais bonito, mais atraente, do que comprar uma sala de um prédio da década de 40 no centro. O que faz com que as pessoas que têm mais dinheiro e tenham lugares mais confortáveis, sejam forçadas a sair do centro. Então, elas saem do centro e vão botar seus escritórios na Avenida Paulista e depois começaram a botar os escritórios na região do Berrini. Então, a gente vê essa migração. A Avenida Paulista também vai envelhecendo, só que tu não pode demolir um prédio que já existe lá, que é da década de 70, porque pode ser que ele esteja tombado, pode ser que ele esteja, não pode mais construir aquele índice. Então, o que a gente vê é que as limitações construtivas vão forçando as pessoas para outros bairros. E aí a gente começa a ter vários núcleozinhos espalhados pela cidade. Isso, de certa forma, deixa um pouco mais próximo do bairro, mas, ao mesmo tempo, deixa a cidade menos eficiente. Porque a pessoa, tu vai ter regiões super degradadas, e aí tu começa a ter um esvaziamento de uma certa região, e a gente começa a ter aquilo que a gente vê, Cracolândia, etc. Tem que pensar as coisas como causa e efeito, e muitas vezes as pessoas elas invertem a causa e o efeito. A causa de uma região ser degradada não é porque tem usuários de entorpecentes lá, mas é porque ela ficou vazia, e aí começou a ser ocupada. Isso a gente vê em Porto Alegre até, que onde é da nossa empresa, a gente teve um esvaziamento do centro e que também começou a ser ocupado por populações mais marginais, mas a gente também vê isso em Chicago, a gente viu isso em Nova York, todas as cidades têm isso.
Só que a maneira como lá eles resolveram foi facilitar a compra, aquisição e reforma de prédios antigos, o que faz tu atrair os investimentos para uma região que é antiga. E aí tu demole um prédio velho e constrói um prédio novo. Então isso a gente não tem no Brasil, então a gente acaba tendo esse empurramento de pessoas cada vez mais para a periferia, e aí as pessoas com mais grana vão pegar um bairro que era de classe média, média baixa, e gentrificam ele. Empurram as pessoas para o lado, quando esgota aquele bairro, porque tu tem um limite de construção, limite de demanda, vai para outro. E a gente sempre vai vendo que os bairros mais antigos só tem pessoas mais velhas, né? Então isso começa a acontecer até o ponto que não tem mais tanta pessoa mais velha na região antiga e ela fica vazia. Começa a ficar vazia, começa a ficar degradada. Então isso a gente vai vendo, uma parte disso é parte da legislação, outra parte é pelas dinâmicas naturais da cidade, né? Então a gente tem que ver, entender como isso funciona e analisar, e a gente analisa muito isso para os nossos clientes. Então, qual lugar está ficando degradado, qual lugar tem tendência de ficar bom daqui a algum tempo, e a gente consegue fazer isso apenas pelo desenho da cidade, né? Perfeito, Francisco. Justamente nessa linha de pensamento, ou seja, quem está pensando na abertura já considera todos esses pontos, leva em consideração todos esses pontos. E como que a gente tem essa situação para quem precisa revisar a atuação do seu ponto comercial? Como você mencionou a respeito da gestão, muitas empresas, principalmente comércio, depois a gente vai falar de centros de distribuição, outros tipos, né, de negócios, elas conceberam o negócio baseado no ponto comercial, né? Na verdade, vou abrir uma loja. A loja em si era o negócio. Como fica esse papel da análise do ponto num momento onde não é tão simples, né, você mudar um ponto comercial de lugar? Como que você vê essa situação? Acho que muita gente pode estar olhando e pensando assim, o que esse cara está falando de cidade, eu quero saber de business, né? Eu quero saber de negócio, mas tem tudo a ver. Porque é bem como tu falasse, a gente está agora trabalhando na questão de gestão. Muitas vezes eu tenho um ponto que está vinculado a apenas a localização dele na cidade. O que a gente tem que entender é, quem que está, onde é que está a minha localização, qual o momento da vida do meu cliente que eu estou querendo pegar, né? Então a gente tem que começar a rever tudo. Agora que a gente foi forçado a ter que se reinventar, a gente tem que entender, eu vou me reinventar, talvez eu vou ter que atuar no bairro. Quem é o público do meu bairro? Como é que eu posso ver isso? Ou se eu vou ter que trocar o ponto de lugar, como é que essa cidade tende a funcionar? Como é que eu posso ver onde o meu cliente tende a ir? E, de repente, pegar um lugar onde seja o melhor dos dois mundos, que existem. Existem pontos onde tu está num bairro bem povoado, bem populoso, onde tem uma renda interessante, de acordo com o que ele está querendo, e tem algum serviço. Então, eu acho que o que a pessoa tem que fazer agora, pensando na gestão, é começar a entender um pouco de como é que a cidade ela funciona, né, entender um pouco essas dinâmicas. Uma das coisas que a gente tem que ver também, que é bem complicado, é tirar um pouco aquela visão de SimCity que a gente tem, jogar SimCity, eu posso controlar a cidade. A gente não pode. No momento que a gente começa a ver que a gente não tem como controlar, a gente consegue analisar um pouco mais fácil as dinâmicas que acontecem. Isso para um varejista, para um dono de negócio, até para um centro de distribuição, é importante. Que a gente tira um pouco a audácia de achar que a gente pode controlar a coisa toda e pensa, bom, eu tenho que usar uma maneira de eu poder explorar da forma melhor possível essa cidade. Bom, onde é que estão os bairros? Onde é que está a minha pessoa? O meu ponto comercial? Quem que está no entorno dele? Com a minha localização propicia a pessoa fazer um takeaway ou não? Porque muitas vezes eu vou tentar abordar takeaway e não tem estacionamento na frente do ponto. Então fica difícil fazer. Então eu vou ter que atuar de outra forma. Eu vou ter que fazer uma promoção. Meu bairro, ele comporta eu fazer uma promoção de Instagram, meu bairro comporta eu fazer uma promoção de eu fazer entrega para os meus clientes, fazer uma rota a pé, etc. Isso tudo vai depender do tipo de bairro que a gente está, do tipo de localização que a gente está, e aí trabalhar esse público. Então a gente vai ter que fazer para trabalhar o local, né, aquele buy local, tudo mais. Isso a gente conhece várias marcas aqui que estão trabalhando de uma forma bem eficiente, né? Não fazer um takeaway, trabalhar a questão emocional, mas tudo vinculado ao bairro onde eles estão localizados, né? Então eles estão a comunicação ficou muito mais regional por causa disso. Perfeito. Nós tínhamos conversado num outro momento que o ponto comercial ele deixa de ser uma parte fundamental no core business e ele passa a ser um ponto de distribuição do próprio negócio, né? Então, como você falou, nesse momento as empresas, inclusive os comércios, tem que estar se reinventando no sentido de pensar a sua marca, de pensar o seu mix de produto e de pensar o ponto não mais como o cerne principal do negócio, e sim apenas como um canal de venda e ele pensando em outros canais em conjunto.
Então, nessa linha de raciocínio, a gente imagina que desde o pequeno negócio até as grandes marcas, grandes redes, o omnichannel hoje ele é uma questão de sobrevivência também. Qual que é o papel do ponto comercial, tanto do ponto de vista da análise externa, né, da localização da passagem de pessoas, quanto do ponto de vista interno, da ocupação de produtos nesse novo momento? Eles são bem vinculados. A gente tem o exemplo da própria Amazon, né, que eles compraram Whole Foods, eles têm a Amazon Go, tudo isso para eles terem um centro de distribuição regional, centro de distribuição local dentro do município. A própria Alibaba tem feito essa movimentação. Então, a gente sempre fala para os clientes que a gente tem, né, olha, tu fala que o futuro do comércio físico não existe mais, mas os grandes players do mundo digital, eles estão fazendo movimentação para ter loja física, porque a pessoa ela continua saindo de casa, ela vai continuar, a gente está vendo em todos os lugares do mundo, na Zara teve filas, na França, no Rio de Janeiro, bares atolados de gente, as pessoas elas saem para a rua, elas vão continuar saindo para a rua, elas vão sempre continuar saindo para a rua, e talvez vão sair para a rua muito mais depois disso que a gente está passando, justamente por não querer mais ficar em casa, não aguentar mais a casa. Então, no momento que a pessoa sai para a rua, ela está aberta a novas experiências. Uma dessas experiências é a compra. Mas a diferença que aconteceu foi a gente não precisa mais sair de casa para comprar. Então, talvez eu não vou ficar dando banda, eu não vou ficar dando volta, né, numa região central da cidade, numa região que tem varejo, procurando uma loja, procurando preço. Eu vou na palma da minha mão e compro. Por exemplo, eu vou comprar uma necessaire, eu posso ir na palma da minha mão, buscar num site e comprar. O que isso acontece? Lojas mal localizadas, elas acabam sendo muito mal, elas têm uma performance muito pior do que lojas super bem localizadas. Isso porque, apesar da localização, apesar do ponto físico não ser mais o core business, não ser mais o principal, a localização acabou sendo muito mais importante. Então, errar em localização agora é mortal. Enquanto a gente, antigamente, até podia dar um jeito, porque o meu cliente já estava a fim de passear e buscar coisas. Óbvio que cidades turísticas mantêm um pouco disso, porque o turista ele tem uma configuração, maneira de usar a cidade diferente. Mas aí que está, a nossa loja ela é um centro de distribuição. A gente tem que tratar ela como centro de distribuição, um ponto de coleta de produtos, um ponto de entrega de produtos. E uma coisa que também ajuda isso é entender que o meu estoque ele tem que estar vinculado com o estoque do e-commerce e o estoque da loja. Quanto mais essa vinculação, mais essa eficiência for feita, melhor vai ser, porque eu vou conseguir fazer com que eu tenha mais giro de produtos, menos produto parado, menos remarcação de produtos, o que é prejuízo para quem trabalha com varejo, principalmente moda, e a gente também tem que pensar que a mesma forma que eu posso localizar a minha loja de uma maneira eficiente, meu ponto comercial de maneira eficiente na cidade, para ela poder ser um ponto de distribuição eficiente e estar na cabeça do meu cliente de uma maneira muito melhor, eu posso pensar que essa mesma vinculação pode acontecer dentro da loja com uma gestão eficiente da área interna. Então, a gente também tem que pensar que dentro da loja a gente tem nossos mundos, a gente tem a venda por metro quadrado, a gente tem as métricas internas de lojas, e isso tem que ser pensado. Porque se eu não trabalho bem a minha métrica interna na loja, automaticamente eu vou ter quebra de produto, eu vou ter remarcação, eu vou ter que gastar tempo e área de venda para botar produto em promoção, o que não é bom. Então, assim, muitas vezes a gente consegue evitar parte das promoções apenas fazendo uma boa gestão da área interna de venda e um equilíbrio entre vendas e venda por metro quadrado e área de estoque, né? Então, isso a gente consegue fazer e atualmente, com essas oportunidades que a gente tem de e-commerce, a venda remota, a gente consegue tornar muito mais eficiente os nossos estoques. Obviamente tem que ser feito de uma maneira boa, porque feito da maneira ruim, a gente vai simplesmente ter mais dor de cabeça, né? Com certeza. Quando a gente fala que a gestão ela já tinha algumas falhas, né? Porque ela não pensava o ponto como um canal de venda, e sim como a parte principal do negócio. E quando houve uma escolha desse ponto comercial sem os aspectos técnicos, ou seja, não tem nada a ver o insucesso do negócio em relação ao momento que nós estamos passando. Já é uma consequência de decisões não tomadas anteriormente. Traz para a gente, Francisco, o que é importante reavaliar ou avaliar em novos negócios do ponto de vista da escolha do ponto comercial? Do ponto de vista, eu vou falar um pouco de como que a gente trabalha, mas está vinculado bastante com a maneira que a gente vê que é o ideal. Primeiro de tudo, pode parecer um pouco banal, mas muita empresa não faz,
é pensar o que eu estou entregando de valor, né? Aqui, qual é a minha proposta de valor? Isso altera completamente o tipo de localização que eu vou ter que buscar. Eu posso vender o mesmo produto com valores diferentes, e valores eu não digo valor monetário, mas aquilo que o cliente está comprando, né? É o valor mesmo. Então, assim, se eu vou vender um sanduíche, eu vou vender um sanduíche mais premium, eu vou vender um local onde é mais agradável para a pessoa querer ir lá com a noiva, com a namorada. Eu vou buscar um lugar X, que eu vou buscar alguma coisa daquele lugar. Vai ter que ser num bairro específico, vai ter que ser numa rua mais específica, talvez não uma rua que tem muito fluxo, eu quero criar uma ambiência, talvez eu vou querer fazer uma coisa que seja mais exclusiva, então, naturalmente, eu vou pegar ruas muito mais centrais, mas com pouco fluxo. Agora, se eu quero um lugar onde é sanduíche R$3, bom, é outra proposta. Minha proposta é só produto barato. Então, eu não preciso necessariamente ficar numa rua super centralizada, mas tem que ter fluxo, tem que ter uma via onde tenha movimento de pessoas. Uma estação de metrô, uma estação de ônibus pode ajudar bastante. Eu tenho que entender como é que é a demografia do local. Então, a primeira coisa é entender o meu produto. A segunda coisa é entender o que eu estou buscando dele. Então, analisar a demografia da cidade, como é que as pessoas estão morando, onde é que elas estão se concentrando, onde é que tem empresas, onde é que não tem empresas, etc. A terceira coisa é analisar aquilo que normalmente as pessoas têm pelo feeling, mas que a gente tem de uma forma estatística, que é onde é que naturalmente as pessoas querem ficar na cidade. Isso, quem mora na cidade tem uma ideia. Então, é o que a gente chama o feeling. Eu sei que as pessoas gostam de concentrar nesse bairro, no outro bairro, aquele outro bairro não está tão legal. A gente consegue tirar isso de forma estatística baseado no desenho da cidade. O quarto critério é a parte de fluxo. Entender como é que funcionam as dinâmicas de fluxo de pessoas na cidade, porque, obviamente, um ponto que tem bastante fluxo na frente, ele vai ter uma visibilidade maior, e, naturalmente, se ele tem mais fluxo, também está naturalmente no meio do caminho das pessoas. Então, ele é mais cômodo. Então, fazer um bom equilíbrio entre fluxo e aquilo que eu estou querendo. Não precisa ser sempre na avenida. Pode ser numa via coletora. Isso vai ajudar. Geralmente, em vias muito dentro do bairro, a gente vê muito delicatessen, boutiques, etc. Por quê? Porque é muito específico. E aí, tu está querendo buscar por uma qualidade de produto que a pessoa vai ir até lá direcionada. E o quinto critério é o tipo de alcance que eu estou buscando. Então, isso tudo a gente consegue fazer nos nossos serviços de forma estatística. Né, mas a pessoa, ela naturalmente já faz isso de forma empírica, já faz isso pelo feeling. Então, é isso que a gente recomenda para a pessoa analisar. Primeiro, entende bem o que tu quer fazer e qual o tipo de serviço que tu quer botar. Depois, a gente começa a analisar como é que a cidade tende a funcionar e analisar como é que as pessoas tendem a se deslocar nessa cidade de forma que a gente consiga atender melhor. Entendi. Qual que é a relevância dessa escolha, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já também mencionou em outros bate-papos, até em projetos que nós realizamos, Francisco, que o investimento para ter essa leitura, essa análise, muitas vezes ela é muito pequena em relação ao investimento inicial, né? Ela, abaixo de 1% do investimento inicial do negócio, ela viabiliza uma série de informações técnicas que auxiliam nesse processo de decisão de escolha do ponto. Qual que é a relevância dessa escolha no sucesso do negócio? É considerável, né? Digamos que a gente nos primeiros meses do empreendimento, a gente não necessariamente tem uma marca consolidada. Então, ter um ponto que está bem localizado já é meio caminho para o meu cliente querer conhecer o meu ponto. Então, a gente sempre tem que pensar que é muito difícil a gente ser o primeiro numa cidade, né? Sempre tem algum outro produto. Por mais que eu seja o primeiro a gelateria de uma cidade, existem outras sorveterias. Então, meu cliente, quando vai consumir aquele produto, ele vai inicialmente para onde ele já está habituado. Se eu estou melhor localizado que onde ele já está habituado aí, eu tenho uma grande vantagem, porque eu tenho um produto novo, bem localizado e fácil para ele chegar. Então, eu consigo fazer essa conversão mais simples, né? E aí, a partir daí, conseguir fidelizar o cliente, conseguir mostrar o meu produto, o meu serviço, o meu atendimento, minhas promoções, etc. Então, o ponto, ele seria o ponto de partida. De todo o mix de marketing, acho que o ponto é o primeiro que a gente tem que começar a se preocupar. Porque se o ponto não está bem, a gente vai ter que fazer todos os outros pontos do mix marketing contrabalançarem, né? Então, acho que a localização do empreendimento é importante. A gente tem até alguns casos que refletem isso. Alguns clientes que a gente pegou alguns anos atrás, que eles tiveram um faturamento muito acima do esperado pela localização adequada. Só que eles não trabalharam o resto dos pontos de marketing deles. E eles acabaram fechando em torno de um ano, porque simplesmente começou a decair o faturamento. Por que foi? A localização permitiu um faturamento elevado. Agora, o resto dos serviços foram aquilo que fez o lugar se degradar.
E aí, muitas vezes, a pessoa diz, mas o problema é o ponto. O ponto, ele vai determinar o sucesso nos primeiros meses. Ele vai dar uma facilidade maior nos primeiros meses, ou ele vai te dar uma dor de cabeça maior nos primeiros meses se está bem mal localizado. Agora, o sucesso do empreendimento, ele depende de vários fatores, não só da localização. A localização é uma boa ajuda no início. O que a gente viu de experiência em vários projetos é que muitas vezes a má escolha do ponto, ela acaba consumindo capital de giro e verba, né, de outras melhorias, de outros pontos dentro do negócio, para ser utilizado em comunicação para atrair esse cliente, porque o ponto comercial não está exercendo o papel de facilidade, né, de estar no fluxo das pessoas, de estar no fluxo do cliente. Então, a gente percebe que a boa escolha, ela só colabora na primeira fase do negócio, mas a má escolha, ela pode definitivamente impactar muito na saúde financeira e no futuro desse negócio. Falando em futuro, nós temos sido muito questionados, né, inclusive em outras lives que nós fizemos, qual será o futuro das lojas físicas? Pergunta complexa, né? Eu posso chutar, eu vou evitar botar coisas muito definitivas, até porque o futuro é algo muito incerto, né? A gente não consegue nem fazer mais planejamento de 2, 3 anos, os planejamentos agora são de 2 meses, né? Atualmente nesse ano. Mas eu acho que o futuro das lojas físicas, ao que já estava se mostrando, a tendência é eles serem aquilo, um ponto de distribuição de produto. Antigamente a gente tratava ponto como algo, antigamente eu digo menos de 10 anos atrás, a gente tratava ponto algo como sendo o principal. Se o meu ponto é mau, a empresa está ralada. Agora o ponto ele tá sendo visto como ponto de distribuição do produto. Assim como eu tenho vários pontos de contato, meu site é um ponto de contato, meu Facebook é um ponto de contato, minhas redes sociais são um ponto de contato, minha loja física é outro ponto de contato. Então, ela é uma maneira do meu cliente ter acesso ao meu conceito de marca, que é o que a gente vê na Samsung, lá na Quinta Avenida. Então, é uma loja que não vende produto, ela vende conceito, como se fosse um outdoor. E a gente também é uma maneira de escoar o meu produto. Quem começa a trabalhar isso de forma eficiente entende que a loja não é o tudo que eu preciso para fazer meu negócio rodar, mas ele é uma parte daquilo que eu preciso, conseguiu se virar bem nesse período que a gente está vivendo, porque, sabe, é apenas um dos pontos, ele é o meu estoque, né? Então, tem que trabalhar a loja como é o meu estoque, é um ponto de contato. Se eu perco esse ponto de contato, eu tenho outros pontos de contato para equilibrar, né? Então, a gente não pode mais tratar apenas eu tenho um restaurante e eu vou ficar aqui sentado esperando meus clientes chegarem. Não, eu tenho que fazer sempre uma comunicação efetiva, estar em contato com ele. A gente acelerou muito a maneira de se comunicar com as pessoas. E isso é bom. Tem os seus lados negativos, mas a grande maioria isso é bom, porque a gente consegue ter um contato mais afetivo com a pessoa da mesma forma. Então, a gente tem que tem que aprender a lidar com essas maneiras de comunicação mais eficiente, que a gente consegue tratar o nosso ponto. O ponto vai continuar existindo. Só que eu acho que a maneira de se ver o ponto comercial mudou bastante. Da mesma forma, localização inadequada vai acabar gerando um prejuízo maior. Porque meu cliente, como eu falei, ele não está mais tão disposto a ficar buscando uma loja na cidade. Depois de 2, 3 vezes que eu não encontro, eu vou na internet. E eu mesmo, que trabalho com localização de pontos, consumo muito pela internet. Tudo que eu compro, eu acabo comprando pela internet. Eu não vou ficar batendo perna na cidade. Se eu não vou numa tarde no encontro, eu vou num site, compro e era isso. Perfeito. Eu acho que tem outros 2 pontos também que é importante a gente ressaltar em questão ao futuro da loja física. Primeiro é a experimentação, né? Então, a gente sabe que alguns produtos, o cliente, o consumidor, ele precisa experimentar, ele precisa sentir, ele precisa tocar. Então, eu acho que a loja física, ela também continua com esse papel importante em relação ao cliente. Você concorda? Você compartilha dessa visão? Concordo, a experiência, ela é importante. As pessoas, elas vão buscar mesmo, até que o próprio exemplo da loja da Samsung, ela é experimental. Ela é toda ela voltada para a experiência do consumidor. E a gente só consegue ter uma experiência boa indo numa loja. Eu não consigo sentir cheiro, eu não consigo sentir tato, eu não consigo experimentar uma roupa na internet. Então, as pessoas vão sempre preferir tocar na roupa, experimentar, ter um contato pessoal com uma pessoa. Isso vai continuar tendo. Então, a loja que investir melhor nisso não seja só um depositório de produto, melhor. Então, aquilo que eu falei, é um depósito, mas ao mesmo tempo tem que dar experiência para a pessoa para fazer ela ir para a tua loja, né? Então, é bem mais complexo agora pensar o ponto comercial do que era uns 5 anos quando a gente começou a empresa.
Com certeza. E outro ponto que acho que também é muito relevante é o cross-selling, né? Então, no e-commerce, trabalhar esse cross-selling é muito complicado, né? Enquanto que a gente vê, inclusive na área de alimentação, não só vestuário, vários segmentos que tinham a sustentação da circulação de alguns produtos, da venda de alguns produtos na venda casada, na venda de impulso. No e-commerce isso é muito mais restrito, não é, do que na loja física? Bem mais, porque o e-commerce eu consigo dar uma indicação de 3, 4 produtos, mas está na aba de baixo, não está do lado. E muitas vezes a venda em cross-selling, até o supermercado como melhor exemplo, né, ele é muito mais facilitado. Então eu vou no corredor de massas, normalmente tem queijo ralado lá. Isso é muito difícil botar no site, né, até porque tem categorias diferentes, é muito produto, né. A gente tem um exemplo na Inglaterra que eles colocavam cerveja do lado das fraldas, porque a pessoa que ela ia muito em pub, quando está com filho não vai mais em pub, vai comprar uma cerveja em casa, então tu coloca cerveja do lado da fralda, aumenta as vendas, tu não consegue fazer isso no e-commerce. A gente, uma vez eu vi, uma aluna minha falou de um supermercado em São Paulo que tinha colocado a fio dental do lado da manga. Isso não é algo que tu não vai colocar no e-commerce, entende? Mas aumentou a venda de fio dental, porque quem sabe, todo mundo sabe que come manga vai ficar com fiozinho no dente. Então, isso daí a gente consegue trabalhar muito fácil no ponto comercial, porque a gente consegue só malhar, botar o produto de um lado para o outro, olhar, visualizar como é que o cliente está, e a gente consegue fazer uma compra que era de R$50, você faz uma compra de R$150 facilmente. Na internet o processo é bem mais complicado, porque envolve muito clique, e a pessoa, a cada clique que ela faz, ela pode desistir do processo todo. Então, quanto mais complicado a gente tenta deixar na internet, a gente pode perder a venda inteira. Agora, no ponto de venda, a gente consegue, por linguagem subliminar, fazer a pessoa comprar mais. Isso a gente não tem na internet de forma tão eficiente. E talvez não chegue a ter mesmo, porque a gente não consegue emitir tanto estímulo na internet sem a pessoa notar que ela está recebendo algum estímulo. Agora, na loja física, eu consigo fazer um cross-selling fácil entre produtos de top bottom, né, blusa, calça, uma bolsa, eu consigo mandar esse estímulo fácil e aí eu consigo fazer com que a pessoa perceba esse estímulo que eu estou querendo mandar para ela de uma forma mais eficiente. Então, assim, a loja física ela tem essas vantagens, inúmeras vantagens. A questão é estar bem localizado para fazer o meu cliente poder ter o uso dessas vantagens, né? Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de perfil, né, de ponto, como que fica toda essa análise, todos esses quesitos, quando uma empresa, por exemplo, uma indústria que esteja agora entrando no meio digital e preocupada justamente com toda a questão logística e de distribuição dos seus produtos? Como que fica essa estruturação de um centro de distribuição ou realmente de gerenciar pontos estratégicos juntos aos distribuidores do seu produto? Perfeito. Quanto a centro de distribuição, a gente sempre tem que pensar em dois âmbitos, né? Se eu quero, como a Mercado Livre vai lançar agora um centro de distribuição em Santa Catarina. Então, é um centro de distribuição de grande porte. O que conta muito nesse caso não é a localização dele em si, mas o que ele tem de mercado num raio abrangente. Então, escolheu Santa Catarina, tu consegue pegar dos estados do sul do Brasil e imposto é mais baixo. É basicamente por isso que foi feita a escolha e é isso que tu vai escolher para um grande centro de distribuição. Agora, se tu quer fazer pequeno centro de distribuição para fazer a entrega dentro do dia, né, que é o que a gente está fazendo no trabalho na Guatemala nesse aspecto, é justamente assim, pequenos micro CDs, galpões espalhados pela cidade, para justamente eu comprar um produto e chegar no dia seguinte. Bom, aí eu tenho que entender como é que funciona a dinâmica de bairro, porque depende, vai ter bairros onde se eu vou colocar lá, mas tem muita população, eu coloco ali, eu não vou ser eficiente nem um pouco na hora da minha entrega. Então, a gente tem que entender como é que funciona essa dinâmica. Muitas vezes também entender como é que estão funcionando os nossos parceiros dentro do ambiente urbano para saber quais deles são mais estratégicos para utilizar eles como ponto de contato de produto. Então, a indústria tem que ter um pouco de sensibilidade na hora de analisar como a cidade funciona, né? Não necessariamente que eles vão precisar sempre, mas se eles querem fazer uma movimentação mais agressiva para ser mais eficiente na entrega diária, fazer aquilo que alguns varejistas dos Estados Unidos têm, a pessoa compra e recebe no dia seguinte, ou no mesmo dia recebe frutas frescas, né? Tu precisa ter um centro de distribuição eficiente dentro da cidade, não adianta eu botar meu depósito de frutas lá no canto, lá na Zona Norte, e eu tô na região do Itaim e vou pedir alguma coisa, tô em Santo Amaro, vou pedir uma fruta, não vai chegar tão rápido, vai ser ineficiente, vai ter um monte de rotas no meio do caminho. Então eu tenho que pensar isso, talvez seja interessante distribuir alguns CDs pela cidade para conseguir ter um contato mais aproximado. E mais importante ainda é a gestão integrada de estoque,
né? Porque Exato. tudo isso, com certeza, otimiza custo, otimiza tempo, ou seja, aumenta a rentabilidade, inclusive, da venda de produto. Acho que também vale ressaltar esses dois pontos, né? A gestão de estoque, a gestão do portfólio de produtos nunca foram tão relevantes, sempre foram relevantes, mas neste momento, com certeza, ganharam um protagonismo aí em toda a gestão do negócio. Nós estamos já a 46 minutos praticamente da nossa live, Francisco. Eu vou fazer a última pergunta. Também ela não é nada simples de você responder. Qual que vai ser o futuro agora das lojas dos shopping centers, né, que foram extremamente impactados nesse momento? O problema do shopping é que eles sofreram um impacto muito grande agora, né? E o problema maior é que o que agravou, na verdade, tudo isso, é que eles já estavam vindo sofrendo um problema. O problema do shopping é que eles não dão experiência. A experiência do shopping é muito limitada, então a gente vê direto, shopping coloca pista de kart, shopping coloca piscina de bolinha, shopping coloca não sei o quê, sempre tem a Vila do Papai Noel no final do ano, mas eles fazem isso porque não conseguem dar experiência. Às vezes a experiência que a gente tem numa loja de rua, a experiência que ela dá é porque eu estou passeando numa cidade, então eu estou tendo estímulos que aquela cidade vai me dar. Isso é muito agradável. Então, se a gente vai numa cidade na Europa, por exemplo, eu estou indo entre uma loja e outra, eu estou vendo a cidade, eu estou vendo a arquitetura, eu estou vendo as coisas acontecendo. As pessoas naturalmente gostam disso. Obviamente, aqui no Brasil, a gente tem insegurança, o que dificulta bastante a gente poder ter essa experiência ao ar livre. Então, os shoppings no Brasil, eles têm uma sobrevida em relação à dinâmica de shoppings no resto do mundo por causa da questão de insegurança, por causa dos nossos bairros que não são muito convidativos para ter comércio de rua, e também porque a gente tem essa sensação de comodidade que o shopping dá. Nos Estados Unidos, na Europa, os shoppings eles estão muito shopping que estava lá só porque tinha shopping, a maneira que as pessoas mudaram o sentido de ver a cidade, os shoppings começaram a morrer. Então, a gente está tendo um número negativo de shoppings abrindo nos Estados Unidos, ou seja, cada ano fecham muito mais do que abrem novos empreendimentos. Na Europa também, não é que vai acabar, mas é que vão ficar só aqueles melhores, os bem localizados, aqueles que davam uma experiência melhor, os que tinham um mix adequado, os meia boca, aqueles que só existiam por existir, existiam só por ter loja lá, esses vão acabar porque as pessoas estão preferindo ir para a cidade. No Brasil, a gente ainda vai manter essa cultura de shopping center por uma questão de segurança, que a gente tem um problema de insegurança grande, mas a gente está vendo aí que já estava vindo uma movimentação das pessoas não quererem mais estar. Então, a gente vê empreendimentos como open malls surgindo em várias cidades, a gente vê um movimento de shoppings como Ribeirão Preto, o Iguatemi abriu uma área externa bonita para atrair a pessoa para a rua, a gente está vendo o shopping querer criar essa convivência, criar um open mall, criar alguma coisa do gênero. Agora, com essa questão que a gente está vivendo, talvez acelere essa movimentação, porque aí é por uma questão de asepsia, a pessoa vai querer botar um ambiente ao ar livre, mas talvez as pessoas elas começam a não querer mais ficar tanto lugar fechado. Eu vejo uma aceleração, mas eu não vejo o fim do shopping no Brasil. Eu vejo que ele vai manter justamente uma questão de segurança e também porque muito shopping é onde eu tenho a minha referência de compras, né? Mas aquele shopping já estava meio caidão, já estava meio ruim, a planta já estava toda quebrada, eu digo, a planta foi mal elaborada, talvez o shopping vai ter que se reinventar, vai ter que fechar, vai ter que fazer alguma outra coisa, porque eu não vejo vida longa para empreendimentos mal pensados, mas eu acho que a longo prazo, a médio prazo, vai continuar tendo shopping no Brasil. Perfeito, Francisco. Teria mais uma série de questionamentos aqui para passar para você, mas infelizmente a gente tem que finalizar. Já é tradição das nossas lives, eu queria que você trouxesse uma mensagem final a todos que estão nos assistindo. Bom, a mensagem que eu posso dar acho que todo mundo está percebendo que na localização não dá para ser negligenciado, né? A gente viu, eu conheço vários empresários aqui que fecharam, porque o lugar já estava num lugar muito ruim, já estava fazendo água, e quando veio esse impacto da crise, eles não resistiram um mês. Aí a gente tem outros pontos de pessoas que estavam super bem localizadas e que conseguiram prosperar justamente pela maior comodidade. O que eu diria toda crise ela acaba gerando oportunidades, obviamente porque a gente tem uma abertura muito grande do mercado, existem vários imóveis vagos, e cada imóvel que acabou, o negócio acabou fechando, ou porque estava alavancado, ou porque estava mal gerido, isso gera um mercado que está aberto, uma certa oportunidade de demanda que aquele lugar vai ter. Então, o que eu tenho falado, agora é um bom momento para conseguir
gastar um pouco mais em gestão, gastar um pouco mais em inteligência e conseguir fazer uma movimentação mais coesa, fazer uma movimentação mais inteligente, pensar não só o ponto como uma loja, mas pensar o ponto como um ponto de contato, onde eu vou dar experiência e revender o meu produto. Então, talvez agora, mais do que antes, a localização consciente e o investimento coerente em localizar e ver o melhor ponto para explorar a cidade tá mais importante do que antes. Então, acho que agora é um bom momento a gente conseguir pensar nisso, até porque a gente tem boas oportunidades, como eu já falei, a gente já se mostrou um certo ensaio em maio de uma volta de um crescimento melhor do que alguns especialistas estavam prevendo. Então, isso pode ser interessante para a gente, quando começar a reabertura, e acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, até o Nordeste, estão com um horizonte muito mais estável do que Sul, Centro-Oeste. É um bom momento para começar a pensar em investir, é um bom momento para investir em como vai fazer essa reabertura e como vai implementar um novo negócio. Acho que agora é a hora para pegar o final e o início do ano que vem já bem estabilizado. Muito obrigada, Francisco. Obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco agora até o final. A nossa live foi gravada, ela vai estar disponível no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam, compartilhem com seus contatos, que é um conteúdo riquíssimo no repensar dos negócios nesse momento. Lembrando, nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br, façam seus comentários, suas sugestões, e se vocês quiserem agendar um meeting com os nossos consultores a respeito do negócio de vocês, né, do que está sendo replanejado, revisado nesse momento, nós estamos à disposição de todos. Muito obrigada mais uma vez, bom dia a todos, obrigada mais uma vez, Francisco, e até a próxima live. Muito obrigada. Tá.